né? Vamos dar uma salva de palmas para esse movimento que a gente fez acontecer, desse evento? Vamos lá. Muito obrigado, de verdade. Eu fico muito feliz porque a gente proporcionar um espaço assim, de Setembro Amarelo, né, de a gente poder reservar esse espaço para poder falar sobre saúde mental para as pessoas diversas, é muito importante, né? A minha criança LGBT, ela fica muito feliz porque é justamente isso que eu buscava quando era criança, né? Eu tinha um... Cadê o microfone aqui? O microfone não. Como é que se passa? É só passar aqui. É o de baixo. Tá. Tá bom. Então, é muito importante que a gente tenha esse espaço para a gente falar de saúde mental, principalmente para as pessoas, né, da diversidade, do recorte da diversidade. E aí eu estou falando aqui de uma perspectiva LGBT. A gente que é criança LGBT, a gente nasce crescendo sabendo que tem alguma coisa diferente com a gente. A gente já se busca desde criança porque a gente percebe que tem ali uma mãozinha que desmunheca, uma Barbie que começa a brilhar no nosso olho, né? A gente percebe que a gente está totalmente contramão do que a sociedade vem demandando para a gente, né? Nos estereótipos de gênero que a gente tem que performar. Então, é muito importante que a gente tenha esses espaços da gente para a gente. E aí, trazendo mais um pouco da minha perspectiva como criança, enquanto eu estava tentando me entender, né, aqui sou eu tentando me entender, mas participando da novela da Globo, Chocolate com Pimenta, me expressando, foi um momento incrível para mim. Mas ao mesmo tempo que eu estava vivendo isso, a minha criança também estava vivendo essas dúvidas que a gente se põe, né? E fora isso, as dúvidas que as pessoas botam na gente. Os bullying que eu fui sofrendo durante a minha infância, as violências que eu passei durante a minha infância também, infelizmente é muito comum e a gente não fala muito sobre isso, mas as violências que me atravessaram foram violências sexuais e na minha infância. Então, juntar, né, toda essa violência, eu uma criança de 10 anos, sofrendo bullying, sofrendo a violência, né, as outras crianças falando, 24, viado, e na minha cabeça, mas 24, quem foi que criou números? Ou quem foi que criou o universo, sabe? Eu comecei a entrar numa crise existencial muito forte para uma criança de 10 anos, né, e isso me fez ser isolado do mundo, me fez, apesar da minha personalidade brincalhona, né, jogo uma piada aqui, apesar disso, eu fui muito isolado dentro de mim, assim, né? E a criatividade, o humor foram ferramentas que eu utilizei para poder sobreviver nesse mundo. Era a perspectiva que eu usava para poder sobreviver. Então, quando eu me percebi assim, cara, em que momento na minha vida, se eu fosse perguntar para mim agora, em que momento da minha vida eu me senti consciente e pleno de mim mesmo? Eu diria que foi uma das minhas maiores conquistas, que foi a minha faculdade. Eu passei em design na UFSC e ali foi o momento onde eu senti a minha conquista, sabe? Sabe a coisa que você mais conquistou na sua vida, o que você tem muito orgulho de ter? A faculdade para mim era aquilo. Só que não foi tão fácil assim, porque na época era em outra cidade, em Floripa, então eu me assumi para minha família e fui para essa cidade e entrei num relacionamento tóxico, então que aí acabou com toda essa estruturação que eu tinha. Então, nesse momento da minha vida, foi aonde eu percebi que eu estava sozinho novamente e eu não tinha o apoio da minha família, o apoio financeiro, a minha família não tinha situação para me sustentar lá. Então eu me vi novamente, todos aqueles traumas que eu vivi na minha infância voltando, né, os traumas não resolvidos. E foi aonde eu me percebi, né, e por isso que eu digo que é muito importante a gente estar falando aqui nesse evento hoje, Setembro Amarelo, sobre prevenção da vida, né, porque foi aonde eu me vi no precipício da minha vida, entendendo que talvez aquele seria o momento onde, né, as pessoas falam muito, ele desistiu da vida, mas não é. A perspectiva que a gente tem quando a gente está nesse momento é que a vida desistiu da gente, né? Então, e aqui eu estou falando sobre a minha perspectiva, né? Tem vários casos diferentes, né? Várias pessoas reagem, têm suas motivações diferentes, mas o que me fez pisar no precipício dessa vida e dar um passo para trás foi a minha família. E não é a minha família de sangue, não estou falando da minha família de sangue, eu estou falando dos meus amigos, aqueles amigos que são elos tão fortes,
né, que a gente tem essa conexão, né? Acho que todo mundo tem aqui um amigo que a gente sente essa conexão muito forte, como se fosse da família, não é? Eu sinto também, é muito querido isso. Exatamente. Então a gente tem essa. É muito importante que a gente tenha esses elos, esse ciclo, porque eu fui entendendo que quanto mais eu conhecia as pessoas, mais eu também me conhecia. Quanto mais eu trocava com as pessoas da minha comunidade, mais a minha consciência de si também ia aumentando. Então, esse momento foi onde eu fui afirmando a minha identidade como uma pessoa queer. Foi como eu fui afirmando, poxa, né, as pessoas que conhecendo outras perspectivas, outras dores, outras delícias que é ser da minha comunidade, né? Então foi entendendo a complexidade da gente como ser humano, né? E quando a gente fala da comunidade LGBT, a gente tem uma gama não só de identidade de gênero, a gente tem uma gama de sexualidade, então é muito, muito complexo. E aí eu fui, né, ao perceber que eu e minha comunidade, a gente compartilhava essas dores em comum, né, eu fui tentando entender o que é isso, de onde veio. E aí foi aonde começou a minha luta, né, o meu ativismo pela saúde mental. Fui pesquisar. E aí eu descobri que as pessoas LGBTs, elas vivem em constante estresse de minoria. O que é o estresse de minoria? São os preconceitos que a gente vive, são os vieses inconscientes que as pessoas fazem com a gente, elas nem percebem que fazem. São os nossos direitos no parlamento sendo violentados. A cada semana a gente descobre um deputado novo que está tirando os nossos direitos básicos, como de casar, né, como de, sabe? Então, a gente vai percebendo que esse estresse de minoria, ele vai perseguindo a gente e a gente se sente instável, inseguro nesse mundo, né? Como que eu posso viver num mundo hoje sabendo que tem países que existe pena de morte só por ser quem eu sou? Então, esse estresse de minoria faz com que adolescentes LGBTs tenham até 5 vezes mais chances de tirar a sua própria vida. E isso é muito forte, gente, isso é muito forte mesmo. E aí foi onde eu fiquei inconformado e falei, não, vou pesquisar mais a fundo o porquê e de onde que isso vem. E aí, gente, eu fui tão a fundo que eu cheguei no século XV. Eu fui assim, ó, eu cheguei, mas eu vou contextualizar rapidinho para vocês. Traduzindo, resumindo aqui, quando aconteceu a Revolução Científica, a sociedade deu uma viradinha na mentalidade. Por quê? Porque a ciência começou a responder as perguntas que a igreja não sabia responder. Então, o homem acabou se tornando munido de conhecimento, munido desse saber, né? Então, o saber é poder. Francis Bacon falou essa frase, né? Muito prazer, Francis Bacon, né? E aí ele fala, né, que saber é poder. E o que aconteceu a partir disso? O homem se colocou tanto no centro do universo, o antropocentrismo, que todas as outras formas de vida foram subjugadas. As mulheres eram submissas, passivas, as pessoas pretas, as pessoas indígenas não tinham alma, as pessoas PCDs, LGBTs iam para um manicômio. Então a gente viveu sempre marginalizado para que o homem antropocêntrico ficasse no centro ao redor do universo. E aí eu fui entendendo o quanto que essa mentalidade é uma mentalidade que fortalecia o individualismo de certos indivíduos no planeta, fortalecia a competição, né? Então a gente vai, agora saindo do século XV e vindo mais próximo aqui do século XXI, a gente vai tendo outros pensamentos que vai fortificando essa mentalidade, né? Por exemplo, Darwin, quando ele fala que a teoria da competição, né, que o mais forte sobrevive, e tá tudo bem, eu não estou discordando de Darwin aqui, tá, gente? Esse não é meu propósito. Meu propósito é dizer que os estudiosos desconsideram que existe competição, mas também existe colaboração na natureza. E aqui é o meu ponto de estudo. Por quê? Porque a competição ela faz parte, mas às vezes a colaboração também faz parte. Os lugares mais maduros e complexos da natureza são repletos de diversidade. E eu comecei a aprender com a natureza por causa disso, estudar biomimética, porque eu comecei a entender que a colaboração ela tem uma capacidade muito forte de entender a minha habilidade, entender a habilidade do outro e como a gente pode trabalhar junto para uma causa, para um propósito em comum, né? Fazer um pensamento estratégico hoje na sociedade.
E é por isso que a gente tem que estar representado sim nos espaços de tomada de decisão. A gente tem que estar representado nos espaços de poder, nos espaços da ciência, para que a gente comprove que somos seres complexos. Somos L, somos G, somos B, somos T, somos Q, I, A, N, P, porque nós somos seres complexos. Então a gente precisa estar nesses lugares para que a gente trabalhe essa colaboração. E aí quando no decorrer desse tempo, vai acontecendo as emancipações femininas, a luta contra o racismo, a pluralidade religiosa, o movimento LGBTQIAPN+, a inclusão de pessoas com deficiência, todos esses movimentos sociais são movimentos que reforçam a luta que a gente quer de ser a expressão do nosso ser, de estar vivendo e ter os nossos direitos e a dignidade respeitados, né? E tudo isso fora desse sistema heterocis normativo. Né? Então, quando eu comecei a estudar isso, eu fui entendendo que por muito tempo na minha vida, eu ficava buscando quem eu era, quem eu sou. Né? Essa era a pergunta que eu mais fazia, quem eu sou, por que eu estou aqui, qual é o nosso propósito, e parará, parará. E hoje, né, depois desse estudo, eu percebi que eu não posso, eu parei de tentar entender e buscar quem que eu sou. Eu comecei a construir quem eu quero ser. Porque eu entendi que se eu fosse buscar quem eu queria ser, eu ia ser uma pessoa que foi feita por esse sistema para ser realmente uma minoria. Mas quando eu falo em criar, né, criar o que eu quero ser, criar quem eu quero ser, eu crio também, em colaboração, uma comunidade. Esse evento aqui é super um exemplo do que é a colaboração. Né? Eu cheguei com uma ideia, a Carla chegou com uma ideia, veio a Casa, veio a Rafa e a gente conseguiu fazer um evento no Setembro Amarelo para as pessoas diversas. Olha o quanto é importante e como a colaboração, quando acontece, ela acontece como se fosse uma mágica. Aconteceu de uma maneira para outra, de um dia para o outro e está aqui. Então essa é a mágica da colaboração. E isso é o que eu digo, né, para os meus clientes lá na terapia de marca, na consultoria que eu dou, que as marcas elas têm um papel importantíssimo nesse papel de liderar esses diálogos, liderar essas transformações do mundo, né? Porque as marcas são esse lugar de emoção e consumo. Então as marcas elas trabalham essas emoções que a gente tem hoje, né? A gente fala tanto de soft skills, de empatia, de comunicação, que está aí com a gente há muito tempo, é ancestral. Mas agora a gente consegue olhar para isso como uma ferramenta de como a gente também lida nesse paradigma que a gente está. E a internet é um paradigma que a gente está relacional. A gente consegue se relacionar com pessoas do outro lugar do mundo. Então a gente não pode estar mais num paradigma onde eu estou certo e você está errado. A gente precisa entrar num paradigma onde a colaboração ela tem que fazer parte. E é por isso que eu gosto de trazer o crie tudo aquilo que você quer que exista, porque a gente está criando esse universo, esse mundo que a gente quer. Muito obrigado, gente.